Bom, agora nós vamos à prece inicial. Levemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e guia. E reunidos, estamos na sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes e agradecemos a oportunidade desse encontro fraterno que o Centro Espírita nos proporciona. Que a tua luz nos dê sabedoria, Senhor, paciência, humildade. E que o nosso irmão palestrante desta noite receba a assistência dos espíritos benfeitores. Que nós procuremos também absorver os ensinamentos que será explanado na noite de hoje. Assim nós agradecemos, Senhor. Obrigada. E agora quem vai agora é sua vez, Senhor, seu Pedro Vasconcelos. Agora nós ouviremos nosso amigo Pedro Vasconcelos, né, que vai conduzir o estudo. Fique à vontade, seu Pedro. A sala é sua. Queridíssimos irmãos, boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos traga a força e a coragem, a determinação e bom ânimo para que a gente possa seguir nessa linha de conduta, buscando sempre o melhor na direção de todos. Por isso aqui nos encontramos, graças a Deus, graças à tecnologia, nós estamos aí nos educando no Centro Espírita Bezerra de Menezes, com esses corações todos. E assim nós vamos buscando exatamente esses momentos de reflexão para que a gente possa entender melhor os ensinamentos de Jesus na direção de todos nós, através da doutrina espírita, que traz para nós as condições reais para que a gente possa vivenciar todos esses momentos. Evidentemente que nós ainda temos muita estrada pela frente para que a gente possa realmente chegar a um ponto de equilíbrio melhor, para ir nos conduzindo cada vez mais nas leis divinas, que nós ainda malbaratamos muitas vezes, mas que estamos voltados para melhorarmos cada vez mais, com esses encontros todos de fraternidade, que buscamos acompanhar no coração pelo sentimento do amor, que vai nos guiando, que vai nos conduzindo cada vez mais na direção do bem, da paz e da harmonia. Por isso, hoje nós estamos felizes e agradecidos pela oportunidade que nos deu o Centro Espírita de fazer algumas considerações a respeito desse assunto, que é muito importante. O Evangelho segundo o Espiritismo traz no capítulo 19 a fé que transporta. A fé transporta montanhas, né? Então, vejam, hoje nós vamos falar do item 8, 9 e 10. O primeiro item é a parábola da figueira que secou. Nós vamos ver aqui na passagem de Marcos, no capítulo 11, versículo 12, 14, 19 e 21, que diz assim: No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Esse ainda não era tempo de figos nos chama atenção, né? Porque você imagina assim, Jesus olhando para uma árvore e dizendo, e indo buscar alguma coisa naquela árvore, e de repente ele olha e diz assim, não havia nada, né? Não acharia nela alguma coisa, não achou. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. A gente fica a imaginar, né? Depois a gente vai ver alguma coisa a respeito desse assunto aí, né? Disse-lhe, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz.
Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 12, 19 e 21. Aí nós vamos ver que, antes de estudarmos esta passagem, é bom lembrar isso, uma consideração se apresenta à nossa vista. Esta figueira não será a mesma que serviu de comparação ao mestre para exposição da sua parábola no capítulo 13, 6 e 9 do Evangelho de Lucas. Ele vai dizer para nós que havia, sim, uma semelhança muito grande, né? Cremos que sim, né? Porque senão não haveria motivo para tão sumária execução, ou seja, olhou-se para tudo aquilo e se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade de cultivo, de conserto, de reparo, de finalização com adubos, antes de tudo, de toda e qualquer resolução decisiva, como de momento, sem os requisitos preceituados neste ensinamento, Jesus resolveu fulminar a árvore que se achava bem enfolhada, bem encorpada. Aí nós vamos ver as significações de todos esses momentos, porque nós estamos vivendo dois momentos aqui. Uma é a parábola que secou e outra é a parábola que está no capítulo de Lucas, aliás, no capítulo 13, 6 e 9 de Lucas, no Evangelho. Então, na parábola da figueira estéril, tem uma passagem muito interessante para nós revermos aqui. Porque se há uma similitude entre as duas coisas, nós vamos ver agora. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho dela, se aproximou, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: Como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se tiverdes a fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: Levanta-te, lança-te ao mar, isto será feito. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, a vez de receber. Então, vejam, qual é a similitude que existe entre as duas, né? Para que a gente possa ver que em Lucas nós estamos vendo basicamente a mesma coisa da figueira que secou, na figueira estéril. Aí a lição diz para nós o seguinte: magnífica parábola, estupendo ensinamento. Quantas lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho? Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos que imediatamente secaram a mesma, né? Então, vejam, é para nós analisarmos direitinho, porque ainda hoje eu estava falando a respeito dos milagres de Jesus e perguntava de uma pessoa que estava comigo qual foi o primeiro milagre. Aí ele disse: o primeiro milagre foi a transformação de água em vinho, né? No casamento que ele estava. Aí eu perguntei: e isto é um milagre? A pessoa se assustou, né? Porque ainda nós acreditamos ser milagre aquilo que, na verdade, é como diz a lição aqui. Olhado pelo lado científico, nós vamos ver que não tem nada de milagre. Tem alguém que conhece todos esses trâmites da própria vida, da existência material, espiritual, das folhas, das flores, das plantas, enfim, tudo que existe no universo ele está sabendo manipular. A manipulação de tudo isso é que nós ainda não entendemos.
e nós chamamos de milagres. E como diz a lição aqui, nós vamos ver a virtude de uma grande descarga fluido magnético, ou seja, ele sabe o que nós ainda não estamos nem arranhando na porta para entrar. Jesus sabe de tudo isso e os próprios cientistas hoje já estão avançando um pouco mais nessa direção. Mas ainda estamos tão distantes dessa realidade, porque tem uma tabela periódica que a gente olha para ela e diz, bom, aqui está em resumo. Não, não está em resumo, está a realidade dos fatos, e não é. Nós estamos olhando uma tabela periódica que ainda está vamos dizer assim, para ser mais nos galhos ainda não está na raiz da questão, não é? Então ainda temos que avançar e muito. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. Tudo isso Jesus conhece, como diz lá no meu interior, a fio e a pavio. Né? Então, vejam, tudo isso nós ainda não temos condições de conhecer. Nós estamos caminhando nessa direção, mas precisamos seguir firmemente na direção que nos está indicando o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Ou seja, nós vamos voltando aqui para a figueira que secou, depois dessa explanação que eles pediram aqui para nós. Se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade de cultivo, de conserto, de reparo, de fertilização com adubos antes de toda e qualquer resolução decisiva, como, de momento, sem os requisitos preceituados neste ensinamento, Jesus resolveu fulminar a árvore que se achava bem folhada, bem copada? Para o leitor insciente do sentido espiritual das Escrituras, outra dificuldade se mostra com a aparente contradição entre a narração do texto de Marcos e a de Mateus. Este diz, no mesmo instante secou a figueira. Mateus, no capítulo 21, versículo 18 a 22, pela manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Entretanto, essa contradição é só aparente. Os antigos, quando se exprimiam sobre duração de um fato, de uma coisa, de um fenômeno qualquer, não eram explícitos como nós somos. Por exemplo, a palavra que traduzimos por eternidade queria dizer um tempo incalculável, indeterminado, de longa duração. A Escritura fala de meses de 30 anos, em vez de meses de 30 dias. Acresce ainda a circunstância de que de vez que os meses de 30 dias acresce ainda a circunstância de que a hora dos hebreus abrangia cada uma 3 das nossas. Quer dizer, tudo isso a gente acha que é uma contradição, mas viver naquela época de Jesus era um tempo diferente, eram as ações diferentes, eram tudo diferente do que é hoje. Nós avançamos um pouco mais. Então, aquilo ficou mais ou menos assim, quase que para trás, né? Aí ele diz assim, para a expressão no mesmo instante, aplicada ao tempo em que a figueira secou, o período de 5 horas cabe perfeitamente se compreendermos o modo enfático com que foi pronunciada, porque uma árvore, mesmo que cortada pela raiz, não secará nesse espaço de tempo. Se a gente corta uma árvore, ela não vai secar em 5 dias de jeito nenhum. Ela vai ficar ali, umas até renasce de novo ali. Naturalmente, não era a primeira vez que Jesus e os seus discípulos viam aquela figueira. Por 3 anos consecutivos, eles passavam todo o tempo pelaquela figueira. E ela estava. E viram em seus frutos, e viram sem frutos, quer dizer, não tinha frutos.
O mesmo depois de estercada, ela permaneceu estéril. Ou seja, mesmo depois que foi colocada nela os adubos necessários para aquele momento, ela não foi capaz de ter os frutos. Tinha folhagem, tinha muito. Do que Jesus se aproveitou para demonstrar aos que tinham de ser seus discípulos, ser seus seguidores, o poder de que se achava revestido e o alto saber que o orientava. Quer dizer, aí nós vimos o quanto é importante a gente prestar atenção naquilo que Jesus está falando para nós, para que a gente veja nisso tudo um ambiente mais enfático, mais tranquilo para a nossa vivência material e espiritual. Não sabemos ainda. Eu quero dizer para nós que muitas vezes, e isso nós já falamos várias vezes, que nós não sabemos nem quem somos ainda, direitinho, nem quem somos, porque ainda não prestamos atenção em nós mesmos, para sabermos, para ter um autoconhecimento de nós, não é preciso que haja os livros para nos orientar, as pessoas mais equilibradas ou mais na questão do conhecimento, nós vamos ainda demorando um pouquinho para buscar essas nuances da vida, para que a gente possa buscar esse autoconhecimento. Então, nós estamos vendo aqui que muita coisa que Jesus está falando para nós é que a gente tem que buscar esses momentos todos para ir analisando, para ir buscando realmente uma comparação exata com a nossa própria vida, o que nós estamos vivendo aqui, o que nós estamos vivenciando aqui. Tinha ele condições de fazer com que essa figueira secasse de uma vez? Tem, né? Nós já vimos que tem. No lado científico, a gente vai ver que já ele tem, mas nós ainda não, né? Por que nós ainda não temos tudo isso? Nós somos muito orgulhosos, egoístas e tal. Imagina se aparecesse aqui alguém que fizesse tudo que Jesus fazia. Nossa, aliás, tudo não, né? Fizesse alguns pontos desses. Secar uma árvore, por exemplo, no mesmo dia. Nossa, iam correr para ele, todo mundo ia perguntar, ia fazer acontecer, né? Lá no final, nós vamos ter no item 10 uma questão que eu gosto muito. É no item 10, né? Que nós vamos falar a respeito desse assunto. Ora, esta figueira, forçosamente, aliás, acode-nos uma lembrança também interessante, diz Marcos, que a árvore não tinha senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, esta figueira forçosamente devia pertencer ao número daquelas árvores que dão fruto o ano inteiro, tanto mais que a parábola fala de cultivo e de adubo, a mesma aplicada. Se considerarmos o clima daquela região, veremos que é perfeitamente admissível nossa hipótese. A região fria está quase adstrita ao norte, nas montanhas do Líbano. A proporção que se desce para Efraim, Manassés e Judá, a temperatura sobe e aumenta ainda mais para os lados de Saron e nas costas do Mediterrâneo, tocando o grau tropical do Vale do Jordão e no Mar Morto. Por essas bandas é que se deveria encontrar figueira por ser mesmo o terreno mais fértil para a plantação. Bom, vamos aqui fazer um parênteses, eu dou uma paradinha aqui nessas explicações todas. Ora, se nós olharmos para o que aconteceu com essa figueira e colocarmos na nossa direção, nós vamos ver, epa, o que eu estou fazendo que a minha figueira está bonita, eu estou andando todo serelepe, com as roupas mais finas, fabricadas por fulano de tal e ciclano, e eu estou todo assim, sapatos de última geração, etc. e tal. Uma vestimenta bem... A gente olha para aquela pessoa e diz, ah, que sujeito bonito é esse, que está todo cheio de muitas coisas pelo corpo físico, matéria externa. E nós vamos ver exatamente que dentro não produz
coisíssima nenhuma de valores morais. Por que eu estou fazendo essa alusão a essa figueira que secou, que Jesus secou? É porque ali ele viu que não tinha condições, embora ele estivesse recebendo adubos todos os momentos. Que faremos nós, então, quando recebemos todas as informações do próprio Cristo na nossa direção? E como é que nós vamos ficar? Será que nós vamos entender que realmente nós precisamos exatamente de buscar esses pontos fundamentais da vida para que a gente possa melhorar os nossos questionamentos com relação ao lado moral da nossa vida? Ou estamos em busca de algo que ainda não sabemos o que ainda não descobrimos o que Deus quer que façamos aqui, hoje encarnados, né? Para que nós estamos aqui e por quê e para que nós estamos? O porquê e porquê e para que nós estamos? Naturalmente, nós estamos aqui num momento de retificarmos tudo aquilo que já fizemos ontem, hoje e quem sabe amanhã. Mas nós estamos realmente entendendo a realidade dos fatos? Ou nós somos aquela figueira que está cheia de folhas verdes, mas coisíssima nenhuma tem para oferecer? Vejam só, vamos falar um pouco também daquelas bandas de lá. Por exemplo, na época de frio, na época do frio, ou do inverno, como queiram, as figueiras, e não só, aqui nós temos plantas que no inverno elas estão todas desfolhadas. É isso? Ou é no verão? É? Enfim, elas estão todas desfolhadas, mas quando chega a primavera, elas se reabastecem e saem as folhas, as flores e os frutos. E por que essa figueira, tendo todo esse aparato de adubo e tudo mais, ela não conseguia? Ela não conseguia. Assim também somos nós, que temos todos os aparatos que Jesus colocou, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vejam, todos os ensinamentos que saíram dele são na direção de todos nós. Será que nós estamos adubados para receber tudo isso e fazer com que a árvore da nossa própria vida fiquem folhadas, mas deem flores e frutos para que a gente possa realmente fazer as coisas boas acontecerem? Será que nós estamos fazendo uma comparação um tanto quanto difícil de ser entendida? Não. É muito fácil de ser entendida nessa comparação. Então, vejam, a figueira aparentemente estaria bem situada, porque não dava frutos, adubos não lhe faltaram, cuidados não lhe foram regateados. Por que seria que só lhe haviam tronco, galhos e folhas? Com certeza, aquele circuito onde ela se achava era improdutivo de tal modo que nem os adubos lhe venciam a esterilidade. Então, vejam, passando isso para nós vamos ver que hoje nós temos muitas facilidades para aprender as coisas da vida material e da vida espiritual. Por que eu estou fazendo esses dois momentos? Porque hoje nós estamos encarnados, nós temos que ter responsabilidade com o material, mas temos que ter muito mais responsabilidade com o ser espiritual que somos. Por esse motivo é que nós estamos aqui. É exatamente para buscar em todos esses ensinamentos que está para nós em todos os quadrantes da vida, aqui no material, no espiritual, enfim. Tudo isso nós temos facilidades hoje. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos ver a peregrinação que fez o apóstolo Paulo para chegar onde ele chegou, para ilustrarmos tudo isso.
na direção de todos nós, a ser exemplo para nós, o apóstolo Paulo, que saía caminhando, buscando, atravessando rios, fazendo daquele caminhar que ele tinha um objetivo, chegar naquela comunidade, para lá ele explanar os ensinamentos do Cristo. E ele o fez. E assim ele fez, em todos os momentos. Levou pedradas porque tinha contas a ajustar perante a lei, né? Foi preso, foi achincalhado, foi feito tudo isso porque tinha contas com as leis divinas. E nós, será que estamos isentos de tudo isso? Não, não estamos. Mas quando chega uma borrasca nas nossas vidas, nós aí esperneamos. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? Eu sou tão bom e bom só é Deus. Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu estou fazendo as coisas boas da vida acontecer, será? Como é que está o meu coração? Será que ele está sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem desejo de vingança, sem orgulho, sem egoísmo? Já está assim? É evidente que não. Nós ainda estamos aí, pelejando, contrário a todas essas coisas que ainda temos dentro do coração. Muitas pessoas, os nossos queridos irmãos evangélicos, chegam com a gente, aceita Jesus no teu coração? E aí eu digo para mim mesmo, eu vou logo aceitar, porque senão essa pessoa vai ficar aqui, me enchendo nessa coisa. Como é que eu vou aceitar Jesus no meu coração se ele está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor? Como é que eu vou aceitar Jesus? Aí a gente volta para a figueira. Ela tinha todos os aparatos de adubo, mas não dava coisíssima nenhuma. E aí, continuando, ele diz assim para nós: com certeza aquele circuito onde ela se achava era improdutivo. O improdutivo de tal modo que nem adubos lhe venciam a esterilidade. Quer dizer, estava tão num lugar tão improdutivo, mas nós não estamos. Nós estamos recebendo, embora ela recebesse todos os adubos, mas nós recebendo todos os adubos. Mas a esterilidade está tomando conta de nós. Então, seguindo, ele diz, ou então a semente era xoxa, era de fundo estéril, tornando-se inúteis todos os cuidados. Seja como for, o ensino de Jesus é muito significativo por haver escolhido uma árvore a fim de melhor gravar no coração dos discípulos, no ânimo de seus discípulos, a lição que lhes seria transmitir bem assim às gerações que deveriam estudar nos evangelhos a verdade que orienta e salva. Então vejam, tudo isso foi colocado para que eles entendessem como seria dali para frente a sua jornada. E nós vamos estudando, aprendendo, e como será a nossa jornada daqui a pouco, né? É instrutivo porque, havendo o mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, deixou bem claro que a lei de Deus, estendendo-se a toda a criação e sendo eterna e irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas humanas. Então, vejam, todos nós que estamos aqui nesta noite, aliás, nesta belíssima noite, fazendo esse estudo que é tão importante para todos nós, será que nós já estamos buscando realmente acalentar em nossas mentes e em nossos corações tudo isso a que estamos afeitos a fazer? Ou ainda estamos naquele hora veja de ver as coisas acontecerem e buscar, no trabalho constante e perseverante, fazer o melhor por nós mesmos? Porque, vejam, quando nós estudamos o Evangelho, que está todo direcionado a nós outros, nós vamos prestando bem atenção e vendo que nós temos ainda muitas dificuldades para entender o que Jesus está dizendo para nós. Imaginem só, 2 anos e 26 anos, 2000 anos e 26, né? 2026 anos, até que acertei, né? Mas vejam,
nós ainda temos muitas dificuldades para o entendimento. Será que porque nós deixamos os rudimentos da doutrina, dos ensinamentos do Cristo, ficar muito tempo em nós ali, só os fundamentos, só os rudimentos dos ensinamentos do Cristo, e não avançamos? E hoje, graças à doutrina espírita, nós estamos avançando, mas avançando com responsabilidade, com dedicação, para que a gente possa entender melhor o que o Cristo quer dizer para todos nós. Então, vejam, essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras. Quer dizer, ele não cessa de dizer para nós que o nosso trabalho é fundamental para um coletivo ou para um individual. Nós somos seres individuais, vivemos coletivamente. O que nós fizermos de bem na direção de tantos outros corações, nós estamos fazendo em volta de nós para uma sociedade inteira. Mas será que já estamos atingindo esses objetivos? Ainda não, ainda não. Nós estamos ainda buscando um conhecimento entre mim e mim mesmo, para que eu possa vivenciar todos esses momentos da doutrina que nos traz esclarecimentos necessários, né? Então, ele diz assim para nós, né? Jesus encontra os frutos, né? A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados, de copa bem folhadas. Assim também o espírito, o homem, a mulher e até as crianças sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações criativas, caritativas, generosas, celestiais, estejam embora vestidas de seda, recamadas de brilhantes, reluzentes de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira que, por não dar frutos, secou ao império da palavra de Jesus. Então, aí está, bem explicitado para todos nós, que embora a gente todo engomadinho, todo bonitinho, mas por dentro ainda não conseguimos atingir os objetivos. E aí nós vamos ser lançados a mesmo ocorrido com a figueira que secou. Desta explicação resulta a necessidade de praticarmos sempre boas ações e em nossos corações fazermos provisão de ensinos celestiais para que o verbo de Deus se traduza por generosas ações. Então, tudo isso que está nos dizendo a lição, ele diz para nós que nós precisamos fazer o melhor que pudermos. Se nós ainda não temos condições de aquilatar em nós tudo aquilo que é necessário, nós já estamos ouvindo alguma coisa que nos traz realmente a nossa própria realidade da nossa vida, para que nós possamos, daí para frente, começar a ser mais generosos, com generosas ações, né? Para que a gente possa ver o verbo de Deus se traduzir em nós. Entretanto, a palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria. E se analisarmos por esta face a seca da figueira, chegaremos à conclusão de que a palavra de Jesus não era simples palavra, mas também ação. Então vejam, o que ele fez naquele momento? Teve uma ação, dizendo para nós que se nós tivermos a ação que ele teve naquele momento, seremos conduzidos a melhores momentos da nossa própria vida, né? Então vejam, aí ele diz, Jesus durante a sua missão terrestre foi sempre acompanhado de uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. Quando Jesus disse à figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti, alguns desses espíritos, com o poder de que dispunham, fizeram secar a figueira, assim como nós o faríamos aquecendo o seu tronco. O centurião em cuja casa Jesus curou, à distância, um servo que estava paralítico, compreendeu bem o poder de Jesus e, por certo, sabia dos auxiliares que com ele se agiam, quando disse, eu também tenho soldados, às minhas ordens.
E digo a um, vai ali, e ele vai. Outro, vem cá, e ele vem. Ao meu servo, faze isto, e ele faz. Com isso, o centurião teria feito ver a Jesus que conhecia o seu poder, a milícia que o acompanhava e os servos prontos a executarem suas ordens. Então, daí, nós ficamos felizes nesse momento, porque chegamos no primeiro momento da lição de hoje. E vamos ao segundo momento que eu disse para vocês que ia ver o item 10 dessa lição. Porque o item 9 nós já falamos todo ele. Né? Alguma coisa que tenho aqui, que eu vou... simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que, as mais das vezes, falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. Então, todos esses momentos nossos, nós precisamos de todas essas formas para começarmos uma etapa nova em nossas vidas. Se não formos por esse caminhar que Jesus está nos ensinando, como é que vamos chegar a um ponto de não sermos atingidos por todos esses momentos de dificuldade que nós mesmos criamos para nós, né? Então, a gente assim abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos, quer dizer, sem nenhum fruto, não dá, não tem como dar. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Ou seja, nós temos os nossos dons divinos, todos nós, mas o que fazemos com eles? Na maioria das vezes, só coisas fúteis. Não levamos em consideração os talentos que nos foram dados para que a gente pudesse estar aqui, vivenciando ou buscando vivenciar todos esses momentos que Jesus ensina para todos nós. Então, vejam, é preciso que haja esse entendimento para que todos nós não que não seremos tratados como a figueira que secou, porque nós estamos caminhando exatamente como o Mestre Divino quer que caminhemos todos nós, com fé raciocinada, com fé no futuro, esperança, fraternidade, compreensão, paciência, resignação, tudo isso em completo com o que Jesus fala para todos nós. É evidente que nós ainda estamos, como disse, arranhando ali a porta, para poder entrarmos nesses conceitos todos de Jesus. Mas será que é muito difícil isso para nós? Será que nós ainda não temos aprendido lições que nos levem a esse discernimento? Evidentemente que sim. Já temos aprendido muitos ensinamentos que chegaram para nós. Já temos condições de analisar melhor as nossas vidas, de buscar realmente para que a gente possa chegar ao ponto de encontro. Esse ponto de encontro vai ser de mim para comigo mesmo, para que eu possa entender melhor a minha própria vida. Se eu não trabalhar nessa direção, muitas vezes a gente pede, fulano, você vai para a igreja, reza por mim, tudo bem. Mas será que isso está correlato? Por que eu não faço uma ação melhor na minha própria direção? Por que eu não sou dono da minha própria vida, responsabilidade ou responsável por mim mesmo? Por que será? Né? Falta-me ainda alguma coisa, algo mais, para que eu possa chegar a um denominador comum na minha própria vida. Então, eu preciso entender o que Jesus quer que façamos, todos nós.
E aí nós vamos agora entrar no item 10, que fala para nós o seguinte, fala dos médiuns. Médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmite suas instruções. Olha só, os medianeiros. Gosto muito de ver o meu querido irmão Charlton, que estuda muito essa parte mediúnica, e realmente isso é muito importante, porque daí vem a serem dotados, quais transmitam suas instruções, dotados de faculdades para que esse efeito, para esse efeito, né? Quer dizer, todos vêm preparados com uma missão belíssima, que muitas vezes nós até não levamos em consideração o tratamento que é dado para um médium, ou ele mesmo faz com que a gente tenha algumas dúvidas a respeito da sua mediunidade. Mas não deveríamos, né? Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São as árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Aí nós vamos ver do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, que Chico Xavier, na nossa matemática, ele escreveu mais de 500 livros, quer dizer, psicografou mais de 500 livros. Você imagina um coração daquele tamanho, que vivia nos momentos meio da vida para o final, doente, claramente doente. Muitas vezes você enxergava com um olho, o outro estava doente. E como é que ele aguentou tudo isso? Né? Nós ficamos perguntando a nós outros. Ele tinha uma missão a cumprir aqui. E ele, de todas as maneiras, no meu entendimento, cumpriu fielmente. Né? E a gente vê que o que muitas vezes a gente está na casa espírita e diz assim, poxa, mas eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo tudo isso, estou fazendo muita coisa, mas que coisa grande é essa? Se nós olharmos para o Chico Xavier, qual é a grandeza disso tudo que nós fazemos? Da paz, depois faz um diálogo fraterno, faz uma visita fraterna e tal. Será que isso é muito? Será que isso aí é muito para nós? Faz uns esclarecimentos numa palestra, por exemplo, estuda o Evangelho, estuda o Livro dos Espíritos, estuda. Será que tudo isso é muito para nós? A gente se envergonha até quando a gente olha para um Chico Xavier, né? Porque exemplo como ele deu para todos nós. Perseverança naquilo que queria. Ficar até 2, 3 horas da manhã atendendo pessoas doentes que buscavam. E será que nós estamos fazendo tanta coisa assim na casa espírita? Ah, hoje eu tenho que ir cedo para a casa espírita, que eu tenho que lavar o chão, tenho que passar isso. Nem isso nós fazemos. Às vezes tem alguém que faz. Então, vejam, se nós olharmos para nós um pouco mais, nós vamos ver qual é a grandeza do trabalho que eu estou fazendo hoje. É muito pouco. Mas o que Deus quer que nós façamos aqui é o bem. É simples assim também. O bem. Será que nós estamos fazendo o bem que começa exatamente em mim? Não sei. É preciso analisar bem, mais profundamente tudo isso, né? Então, aqui, ele está dizendo para nós que nos tempos atuais, a renovação social cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a florescer alimento espiritual a seus irmãos, multiplicam-se em número para que abunde alimento a os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Todos nós somos chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, preciosa faculdade, desviam do objetivo providencial, lhes foi concedida, se as empregam
em coisas fúteis ou prejudiciais, se apõe a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmo, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Quer dizer, se eu estou com o Evangelho, se eu estou com todos os ensinamentos na minha mão, e eu não mudei coisíssima nenhuma, mas levo isso para alguém, sem olhar para mim, no primeiro mandamento está Deus, no segundo está a nós outros. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso que eu me questionei, cheguei à conclusão que o próximo sou eu, que por mim é que passam todas as coisas que eu posso passar para os outros também. Por exemplo, quando eu tiver conquistado um gramazinho de paciência, eu posso compreender o outro. Quando a minha compreensão chega a esse ponto, eu posso ser mais indulgente, eu posso ter benevolência, enfim, as virtudes são trabalhadas individualmente por cada um de nós. Mas quando a conquista vai chegando, nós vamos espraiando isso na direção de todos que estão à nossa volta. Então, tudo começa em mim. Eu parto desse princípio que tudo começa em mim. Se não fosse assim, como seria? Então, cada um cuida de si, porque nós somos individuais, mas vivemos em sociedade. Quando no nosso lar está espraiando-se uma vida pacata, uma vida saudável, nós somos exemplos para todos aqueles que estão ao nosso redor. A família, e depois vem os nossos vizinhos, enfim, até chegarmos a tomar conta com a nossa fraternidade daquela rua inteira. Então, preciso fazer as conquistas reais da vida para que eu possa espraiar essas conquistas na direção daqueles que estão ao meu redor. Então, é por isso que ele fala aqui, assim, para que abunde alimento aos por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então, todos nós somos chamados para fazer as coisas da vida abundarem, as coisas boas da vida, equilibradas, abundarem na direção dos outros. E a doutrina espírita traz para nós muito bem colocado todos esses pontos, para que a gente possa começar a fazer as coisas acontecerem. Então, se não fizermos assim, nós somos tal e quais a figueira estéril, né? Deus nos retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer, que frutifique, e consentirá que se tornem prestes dos espíritos maus, presas dos espíritos maus. Ou seja, eu não estou ligando para mim, então quem vai ligar são os espíritos maus, porque eu não estou cuidando de mim. Conscienciosamente eu não estou cuidando de mim. E para nós chegarmos ao final da nossa fala de hoje, do que nós aprendemos e passamos, existe a tua fé. Vou ler para nós aqui. É pequenininho, mas é muito, muito grande, muito importante. A tua fé. Existe uma força misteriosa que reside dentro de ti e que muitas vezes ainda não consegues defini-la. Olha só, é muito importante isso a gente fazer uma reflexão. É a fé, essa força poderosa que nasce do teu acreditar e torna concreto o que já era real. Mais forte que a tua própria razão elabora teus planos, estabelece tuas metas,
tuas mãos moldam o que já foi construído com teu querer. Então, veja, tudo isso é a nossa fé, é a fé de cada um, né? Que vamos fazendo tudo isso na nossa direção. Então, meus irmãos queridos, chegamos ao final do nosso esclarecimento de hoje e, então, passamos à nossa querida Dona Zilda, minha mãe. Dona Zilda, minha mãe. Ok, maravilhosa sua palestra, sua fala, como você falou, né? Muito boa. Agora nós precisamos fazer uma reflexão boa de tudo isso e procurar mudar, né, nossas atitudes, Sim. colocar em prática isso. É difícil, né? Mas é possível, não é isso? Olha, Verdade? é difícil, sim, mas todos nós, como filhos de Deus que somos, temos condições, né? Sim, Todos é nós possível, todos realmente. nós somos capazes. Nós somos espíritos perfectíveis, afeitos à perfeição. Então não precisamos ficar aqui embrulhado, escorraçado ali por nós mesmos. Não, busquemos aviar tudo isso em nós, avivar tudo isso em nós, para que a gente possa não ser aquele coração que fica ali, ah, meu Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Tem sim, todos nós temos, né? Todos nós. Então, eu quero perguntar dos presentes da live se tem alguém que deseja fazer alguma pergunta para o seu Pedro. Vamos ver se alguém deseja fazer alguma pergunta. Boa noite. Não queria fazer pergunta, não. Só queria agradecer e dizer para o Pedro a tranquilidade de sempre e dizer para o pessoal que ele entrou atrasado porque eu simplesmente esqueci de mandar o link para ele, tá? Mas foi esquecimento meu. Mas o importante é que a mensagem foi bem passada. Obrigado, meu amigo. Deu tudo certo, graças a Deus. Meu, Obrigada, seu Pedro. acontece tudo isso com a gente mesmo. Ah, mas está tudo bem, está tudo certo. Vamos para frente. Isso. Então, nós vamos agradecer ao seu Pedro pela linda palestra, por ter compartilhado seus conhecimentos conosco, e dizer ao seu Pedro, volte sempre. Agora, para finalizar, nós vamos convidar seu Almir, você está presente ainda? Estou sim, Então, você pode fazer a nossa prece? podemos sim. Tá, seu Almir. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, reunidos em Teu nome, recebemos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, esclarecimentos, Suas orientações, através do nosso irmão Pedro, a quem agradecemos por compartilhar conosco essa proposta de amor que o Evangelho nos traz. E estejamos receptivos para colocarmos em prática e nos esforçarmos para vencermos os desafios da caminhada, principalmente referentes à nossa fé. E pedimos, Senhor, que fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos queridos, boa noite a todos. Muito obrigado por lembrarem-se do meu nome para estar com vocês. Logo, logo, em julho, estarei em Manaus. Charlton, Até a próxima. Pode ter certeza que logo mais você será convocado para esse ajuri. Então, Charlton, aí eu vou estar com vocês aí, presentes, na sala. Vamos segurar junto essa tarrafa. Ok. Abraço, querido. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Muita paz. Igualmente. Tchau. Um nosso abraço também. Boa noite a todos. Boa noite.